Politicando. Todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, sobretudo subscrevam o canal, coloquem gosto e ouçam até ao fim. Boa tarde à Lígia, à Luísa, ao Mário, ao Zé Afonso e mais uma vez lhes agradeço a colaboração neste programa. Vamos começar por falar então do estado do governo e da oposição, até porque já estamos a entrar em férias, praticamente em férias, e será um momento de fazermos um pouco o balanço, sobretudo no momento em que há muita polémica sobre o governo e sobre o ministro Cabrita, sobre a Covid, sobre muita coisa, e também sobre a oposição, não é? Eu gostaria que a Lígia começasse por nos dar o seu panorama do estado do governo e da oposição. Então, boa tarde ou boa noite a todos. A minha ideia sobre o estado do governo e da oposição neste momento, até porque ainda há pouco, no momento em que estamos a gravar isto, há pouco acabei de ouvir novas restrições relativamente à pandemia. A minha ideia sobre o governo e também sobre a oposição centra-se no papel que o governo e a oposição têm desempenhado no combate à pandemia. Esta semana soubemos que o nosso primeiro-ministro teve um contacto de baixo risco, considerado de baixo risco. Ele tem a vacinação completa, mas teve que ficar em isolamento. Portanto, temos aqui uma espécie de contradição com aquilo que nós pensávamos que iria ser mais ou menos a nossa libertação destas restrições relativamente à pandemia, e que era a vacinação. A vacinação está a evoluir a passos largos, e mesmo assim a matriz de risco até agora não tem incluído esta variável, que é uma variável que em princípio seria muito importante para tomarmos decisões, para o nosso governo tomar decisões e a oposição para concordar com elas ou não, relativamente à gestão da pandemia. Portanto, neste momento, a que é que temos assistido? Nós temos assistido que valoriza-se a vida simples, feita de pequenos prazeres, uma vida sem ostentação, sem grandes saídas, sem grandes festividades, etc. Digamos, uma vida também em família. Aplaude-se a denúncia dos nossos vizinhos, seja de quem for, dos nossos inimigos ou aqueles que não gostarem tanto de nós. Aplaude-se que denunciem que estivemos presentes numa festa, que abraçámos 2 ou 3 pessoas, ou 4 ou 5, que tivemos alguns amigos em casa. Faz-se a apologia da autoridade, portanto, isto não vai lá, tenho ouvido muita gente fazer esta apologia, a apologia da autoridade. Isto não vai lá sem que as pessoas sejam obrigadas a cumprir, porque se lhes sugerirmos, elas não cumprem. Aliás, se nós verificarmos, nós desde o início da pandemia que tivemos esta progressão do papel das autoridades, portanto, no início as autoridades convidavam-nos a regressar a casa, inclusive até nos escoltavam a casa. Neste momento as autoridades podem nos autuar, obrigam-nos a ir para casa, portanto há uma certa, digamos,
mudou-se de um ambiente que era um ambiente, de certo modo, respeitador da população e dos motivos, dos eventuais motivos que tivéssemos para sair de casa, para um ambiente de repressão. Não podemos circular, portanto, continuamos sem poder circular, e as medidas mais restritivas vêm aí já, porque já há uma lista de 40 e tal concelhos, dizia há pouco a ministra Mariana Vieira da Silva, uma lista de 40 e tal concelhos onde vão ser proibidas a circulação entre as 11 da noite e as 5 da manhã, portanto, digamos, mais medidas restritivas, e continuamos a ter um morto ou dois por dia. Tudo isto não vos lembra nada do que se passava, portanto, antes do 25 de Abril? É que o que me choca neste momento é que parece já não haver nenhuma razão de fundo para que as medidas se mantenham restritivas tal qual como elas estão neste momento, mas, por outro lado, sem nenhum pejo, o governo, de facto, decide ainda agravar as medidas, mesmo para os concelhos onde elas já estavam aligeradas. Por outro lado, a oposição faz exatamente o mesmo papel, porque o que me parece é que ninguém se quer queimar, portanto, ninguém quer dizer, então como é que é? A vacinação, afinal, não interessa para nada. E, portanto, parece-me que ninguém se quer queimar nesta situação, e o que acontece é que mantemos a mesma matriz de risco como se ninguém estivesse vacinado. Por outro lado, inclusive a própria vacinação, que era suposto permitir às pessoas vacinadas uma espécie de salvo-conduto também dos regimes ditatoriais, era possível manter as pessoas, que essas pessoas tivessem uma espécie de salvo-conduto para poderem circular, e afinal, por exemplo, a Alemanha também não autoriza que haja circulação no seu território, mesmo com pessoas vacinadas. Então, o que é que vai acabar isto? O que é que é possível fazer para que as medidas sejam efetivamente medidas diferentes, e para que definitivamente nós possamos voltar à vida que nós tínhamos antes desta pandemia? Parece-me que há um exagero tal em volta disto que, logicamente, esta reação completamente exagerada relativamente à pandemia, quando os números dizem que já não se justifica, porque nem por internamentos, nem por mortes, já não se justifica, isto é tudo residual. O que é preciso fazer para que nós voltemos a ter alguma qualidade de vida como tínhamos antes da pandemia? Portanto, eu nisto englobo não só o governo, mas também a oposição, que a oposição não é capaz. Aliás, parece-me que a única pessoa que é capaz de dizer alguma coisa relativamente a este aparente paradoxo de tudo estar bem ou tudo estar melhor, muito melhor do que estava antes da vacinação, naturalmente, a única pessoa que é capaz de dizer alguma coisa sobre isto parece ser o Presidente da República. Não temos também oposição, ao que parece. Basicamente era isto. Então, José Afonso, eu passo para ti. Não temos governo nem oposição. Eles estão a colaborar no sentido de limitar as nossas liberdades, ou estão a colaborar no sentido de proteger a nossa saúde, a nossa segurança? Bom, boa tarde a todos, boa tarde às meninas, aos meninos, boa tarde ao público, e obrigado pela atenção que nos prestam e o acompanhamento que nos fazem. Eu faria uma análise, eu acrescentaria, eu globalmente subscrevo o que a Lígia acaba de dizer. Eu acho que neste momento há um exagero dos Estados. A Lígia não referiu um número, mas eu acho que é importante, que é mais de 50% da população portuguesa já tomou pelo menos uma dose da vacina.
O número de fatalidades, como agora se usa dizer, é extremamente baixo. Nós passamos a valorizar o Covid e esquecemos de todas as outras doenças. E parece-me que, de facto, a comparação, a Lígia aproveitou para falar do antigo regime, mas há, de facto, um abuso de Estado, um abuso de poder por parte das autoridades a cobro disto. E portanto, há esse clima de bufaria, que um termo que vocês gostam, mas que me ocorreu agora, que eu de facto também não gosto. Aquela coisa dos vizinhos andarem a denunciar-se uns aos outros, e andarmos aqui a apontar o dedo uns aos outros, é uma coisa que eu de facto não gosto. Mas eu gostaria de falar do Estado, do Governo, da oposição. Eu acho que o Governo está, por força da oposição fraca que tem, está num estado de total impunidade. O Partido Socialista e o Governo podem fazer tudo o que quiserem, mais alguma coisa, que nada lhes é cobrado. Os episódios, as peripécias, desde a bufaria da Câmara de Lisboa, passando pelos inúmeros, nem vou perder tempo com o Ministro Cabrita, porque acho que é de facto perder tempo, é bater, costuma ser que em cão morto ninguém chuta, passa ao lado. Eu só não sei porque é que o senhor ainda está vivo no Governo, porque de facto os disparates são tantos, a falta de senso, a falta de tudo, mas o que é facto é que o senhor continua lá e o Primeiro-Ministro acha-se e continua a achar-se na suprema arrogância de o continuar a meter lá porque pode fazer tudo, porque nada acontece, porque de facto a comunicação social está controlada, é mansa, está tudo calminho. A oposição é o que é. O Partido Social Democrata está no estado em que está, é as palhaçadas de Gaia, é a candidata amadora, não esquecer, vamos ter autárquicas hoje marcadas por acaso para 26 de setembro, que não é uma novidade que já se esperava, mas é um facto, estão agendadas para 26 de setembro e vão ter leitura política e importante. Estão em causa pelo menos 2 ou 3 lideranças partidárias, nomeadamente do PSD, eventualmente do CDS. Vamos saber se o Chega vale mais alguma coisa do que o seu líder ou não, e o seu líder foi nas presidenciais, vamos ver nas legislativas no futuro quanto é que vale. Portanto, há aqui muita coisa. E eu, sobre o estado do Governo, acho também um outro dado importante que eu gostaria de trazer aqui. Não esqueçamos, infelizmente o meu vaticínio está a bater certo, eu disse que o PRR ia atrasar, e está atrasado, o dinheiro não chega à economia e não está a chegar, já estamos, hoje são 1 de julho, o dinheiro ainda não chegou, e o que é mais grave é isto, é que dos 16,6 mil milhões de euros, ou bis, como agora se costuma dizer, 61%, quase 2/3, vão direitinhos para as administrações públicas. Ainda bem. Ainda bem. É por isso que eu não sou de esquerda e não sou socialista, porque isso vai significar mais e pior Estado. E portanto, é exatamente... Mas porquê? Lígia, eu ouvi-te com todo o gosto, eu acho isto um erro. Aliás, não é à toa que surgiu esta semana um movimento de 42 grandes empresários. Pois não é à toa, não. A alertarem e com propostas, eu acho que o caminho faz com empresas, são as empresas que devem criar emprego, é evidente que o Estado também tem que criar algum, tem que fazer investimento, tem que criar infraestruturas, tem que manter infraestruturas, mas tem que criar as condições, sobretudo, para o investimento privado ser o motor da economia. O caminho é errado, mas este é o caminho de há 20 e tal anos, é o caminho que nos leva a estarmos na cauda da Europa. Lígia, deixa-me falar. A estarmos na cauda da Europa em matérias como crescimento económico, como desenvolvimento económico, estamos a ser em PIB per capita, estamos a ser sucessivamente ultrapassados e ficarmos em muitos indicadores cada vez mais na cauda da Europa. Mas o governo permite-se isto e a oposição fraquíssima deixa que isto tudo aconteça. E até ainda agora, que depois é tudo tão pouco credível, até a Iniciativa Liberal que entrou com uma áurea de... Já está, pronto, o livre é o que é, à esquerda, isto é transversal. Todos eles cometem erros fatais, o PAN já anda todo à cabeçada, o Iniciativa Liberal já faz uma coisa e o seu contrário, portanto já tornaram-se rapidamente, deixando de ser aquelas virgens puras, já estão todos no mesmo nível e todos a fazer disparates. E portanto, falta de facto
uma liderança da oposição forte. E a ausência dessa liderança da oposição forte também é má para o governo. Como o governo sabe, está neste estado de impunidade exatamente porque sabe que pode fazer tudo. Por um lado, a comunicação social, calminha. Por outro lado, a oposição encarrega-se de fazer o resto dos disparates. Portanto, o caminho do país é perigoso, está numa direção errada, inclusive é porque estamos a perder uma das últimas oportunidades de termos darmos um salto no nosso desenvolvimento estrutural e futuro da nossa sociedade, e sobretudo por culpa do governo, mas também por culpa da oposição, sobretudo. Portanto, relativamente à pandemia, eu acho que a Lígia disse praticamente tudo, eu subscrevo praticamente tudo que ela disse. Aliás, ainda aconteceu comigo, eu há bocado comentava convosco, eu já me quis vacinar, é facto, eu estou a dias de fazer os 6 meses, queria me vacinar dia 9, recebi ontem um SMS a dizer que não me posso vacinar. Eu queria viajar, mas pelos vistos continuamos a ser... Isto é um Estado muito centralizado e o governo, e aqui a visão de esquerda continua, e então o governo e o Partido Socialista continuam a aproveitar a pandemia para serem cada vez mais dirigistas. Eu, por isso, sou do CDS, por isso sou democrata cristão. Esta é uma sociedade em que eu não acredito e acho que continuei no sentido errado. Tenho pena que também a minha democracia cristã não esteja bem para o dizer suficientemente forte. Eu passo então ao Mário para nos dizer a sua posição sobre o estado do governo e o estado da oposição, e sobre se não há oposição, se não há comunicação social que contrarie o governo, se o governo está assim a cometer erros tão graves como os que refere o Zé Afonso. Bem, boa tarde a todos. E relativamente à última das questões que focaste, gostaria de dizer o seguinte: não fosse a comunicação social e não havia oposição ao governo. Quem neste momento se encarrega de fazer oposição é a comunicação social e, designadamente, a SIC e a TVI, para não falar também no canal público. São constantemente... Privadas, vejam bem. Estão constantemente a arranjar casos e não tem outro discurso que não seja Medina e Cabrita. Não há mais nada. É Medina de manhã à noite, Cabrita de manhã à noite, por causa de um acidente de automóvel. Ana Paula Vitorino, há muita peripécia. O que não falta são peripécias. Pronto, mas ao ponto, eu agradeço que sigas o mesmo conselho que desta área. E, portanto, vamos agora tratar da questão da pandemia. Eu concordo basicamente com a Lígia e concordo com a concordância do Afonso relativamente a esta matéria. Porquê? Porque eu acho que realmente se está a caminhar com um exagero relativamente às medidas restritivas. E, de facto, se nós compararmos, apesar desta variante Delta ter uma importância que é assinalável, dado a sua transmissibilidade, também não deixa de ser certo que as fatalidades e o Serviço Nacional de Saúde ainda não estão tão afetados que justifiquem este tipo de medidas. Mas, eu neste particular até dou razão completa ao Jerónimo de Sousa, do Partido Comunista, que diz que a solução passa por acelerar o processo de vacinação. E até lamenta que a União Europeia e Portugal e o Governo não tenham comprado vacinas a países que as fabricam, mas que estão fora da zona euro. Agora, eu acho que estamos aqui a correr todos um risco, que é, ou melhor, dois riscos. A judicialização da política e a governamentalização da pandemia, mas
que é levada a cabo por matemáticos e epidemiologistas. E, portanto, quer dizer, todas as medidas políticas, se estribarem apenas naquilo que dizem os epidemiologistas, nós corremos o risco de fazer com que aquilo que acontece com os tribunais, em que os juízes estão, de uma forma geral, a empurrar os processos com a barriga, com prazos absolutamente dilatórios para não decidir, para não fazer julgamentos, para não fazer conferências, e tudo isto é absolutamente lamentável. Mas, agora, quedando-me na questão do governo e da oposição, eu diria que, de uma forma geral, eu creio que o governo ostenta uma medalha de ouro, que é, aliás, reconhecida internacionalmente, que foi o êxito da presidência do Conselho da Europa. A própria Ursula von der Leyen diz, ela mesma, que a presidência europeia redundou num grande êxito, não só para Portugal, mas também para a própria Europa, e o Presidente da República secunda nestas apreciações. A oposição, de facto, quando o Afonso questiona que não existe uma liderança forte na oposição, eu gostaria de dizer ao Afonso o seguinte: é que as lideranças fortes também dependem de circunstâncias objetivas e subjetivas que permitam que um determinado líder ou determinados líderes possam se ingrar num determinado panorama político e numa determinada situação histórica. O que nós temos estado a assistir é que não existem propostas por parte da direita. Não existem propostas por parte da direita. E eu vejo a esquerda parlamentar a exigir reformas nas leis laborais, vejo o governo a navegar sem grandes problemas, nem à esquerda nem à direita, vejo eleições locais, ou preparativos de eleições locais, que é aqui que agora está centrada a oposição. Todo e qualquer proposta que não existe, mas qualquer crítica da oposição ao governo é, neste momento, dirigida aos principais candidatos do Partido Socialista às eleições autárquicas. Isto, em termos de oposição, não é nada. E, no fundo, o que é que estão todos eles a disputar o quê? A ver qual deles é o mais anticomunista de todos. Porque a bandeira... Ainda hoje vi um excerto do comunicado do Rui Moreira, que é absolutamente lamentável, porque vem insinuar que o candidato do Partido Socialista ao Porto, como é que ele se chama? Tiago Barbosa Silveira, que é da ala esquerda do Partido Socialista e um grande admirador do regime cubano. Pois. Eu julguei, sinceramente, que este tipo de análise é tão primária, é tão bolsonarista, é tão trumpista, que eu julguei que isto já ficava mal. Eu admito que possa penetrar em algumas consciências menos preparadas e menos cultas, mas isto convence alguém. Quer dizer, e pronto, e relativamente a Lisboa é quase a mesma coisa. Bateu-se no Medina porquê? Porquê? Porque aconteceu um facto em que, vejam lá como é que isto é possível. Fornecer elementos aos russos. Isto, fornecer elementos aos russos, isto é uma coisa gravíssima. De maneira que a oposição que temos é esta. Como é que é possível que esta oposição... Olha, Afonso, só para terminar, eu ontem
estive a reler atentamente o programa do Chega e da Iniciativa Liberal. E devo dizer que a diferença, tirando umas tiradas ideológicas que vêm num aspecto prefácio, a diferença do ponto de vista económico é quase nula. Porque as propostas que lá existem, em termos de economia, de política fiscal e de saúde, são exatamente iguais. Ou seja, o Iniciativa Liberal até chega a pôr no seu programa que quer uma espécie de ADSE para toda a população. Esquecendo-se que quem tem acesso à ADSE, que é um sistema securitário, não é um sistema público, é um sistema é um seguro. Como é que vamos destinar isto a toda a população? Porque as pessoas esquecem, são estes grandes intelectuais, esquecem-se que a ADSE custa dinheiro aos contribuintes e aos pagantes da própria ADSE, porque tem que pagar cerca de 11%, acho que são 11%, do seu vencimento para poderem ter acesso a esse sistema securitário. São três, Mário, 3. 3,5. Não é tanto. 3,5. Mas, de qualquer maneira, É 3,5. pronto, se nós vamos exigir a um funcionário, um trabalhador, que ganha 700 euros, ou 650 ou 700 euros por mês, que paga, além do IRS, paga 3%, para ter o direito a entrar ali na CUP. Por amor de Deus, quer dizer, quando existem propostas destas, a maior parte dos partidos, quer dizer, eu considero que as pessoas também estão um bocadinho zangadas com a oposição. E tendem, porque a direita, como não se revê já no PSD e no CDS, faz derivações para propostas que não conhece, que são extremamente populistas e que neste momento estão a cargo da Iniciativa Liberal e do Chega. E a grande oposição, PSD, CDS, a grande direita democrática, vai atrás deste tipo de eleitorado porque está a ver a areia a escoar por meio dos dedos. E, portanto, eu percebo, Afonso, a sério que percebo a tua angústia. Eu para já não ia dizer mais nada, porque estou ansioso por ouvir a Luísa. E terminamos o programa com a Luísa, terminamos em beleza. Luísa, então, a oposição, o Rui Rio está assim apático, ou anda distraído? Boa tarde a todos. Eu acho que hoje conseguimos atingir o pleno, fazemos unanimidade, porque, de facto, estou na essência, estou de acordo, tens aqui e ali uma pincelada que irei dar, nomeadamente aqui ao meu amigo Mário, mas estou basicamente de acordo com a ideia geral. A ideia geral de que nós estamos numa quarta vaga, segundo assim, neste momento é identificada, para depois de um ano de pandemia, em que já passamos por muito tipo de sentimentos, estamos com a vacinação já, ainda não atingimos a imunidade de grupo, mas já adiantada, e de facto não temos já um sentimento de, já passamos do medo, já passamos, atrevo-me a dizer, o maior perigo, e portanto há este revés nos nossos direitos, este novamente voltar atrás nos direitos que nos são dados, da restrição de poder sair, cai um pouco mal. Eu não sei se a variante Delta é realmente muito perigosa, a intensidade com que incide, mas o que é certo é que, independentemente disso, nós, como já passamos por muito, além da intolerância por que passamos, o medo foi um pouco afastado. E o que é que eu penso? Isto é por parte isto é o sentimento da população. Portanto, não há muita capacidade de perceber agora, novamente, que o governo nos imponha este tipo de restrições.
eu não consigo discutir, eu digo sempre isto e volto a dizer, eu não consigo discutir e eu não sei avaliar, e eu acho que não temos que ser nós a avaliar se isto até é ou não adequado. Parece-me que aqui começa o problema, já disse isto anteriormente. Claro que eu tenho sentido crítico, é isso que estou aqui a fazê-lo, mas parece-me mal que sejamos nós a fazer esta avaliação só porque é excessiva, que é o que estamos aqui a fazer. E isto porquê? Eu acho que é o governo, nesta matéria, faz outra vez aqui o travão, precisamente porque tem medo do que possa acontecer. Portanto, isto parece-me que é mais por um excesso de cautela para não ser aqui chamado a nada, e porque, na verdade, não sabe o que há de fazer. Também já o disse em programas anteriores, há aqui uma falta de controle da situação. É óbvio que ninguém sabe muito de pandemia, todos os países são complicados, a gestão das vagas, não percebemos que vêm novas variantes, isso é óbvio que há esta dificuldade. Mas não há uma matriz, como dizia a Lígia, e não há a sensibilidade, sobretudo, de ajustar critérios e de não pegar os critérios e replicá-los sem os afinar, sem os ir evoluindo. Como nós vimos acontecer, por exemplo, em algumas regiões que houve agora recolhimentos e que ficaram foram classificações de regiões de risco, quando o índice não era adequado, uma vez que tinha a ver com a densidade populacional e essa não era tida em conta. E estas coisas são aborrecidas para as populações, não é? Populações que passaram a estar em índice de risco, por exemplo, quando a intensidade das mesmas, a densidade populacional era muito pequena, portanto, isto não faz muito sentido. E aqui há uma clara má gestão do Estado. E há uma clara má gestão por parte da oposição. Faço uma ressalva, porém. Faço uma ressalva que não é justificação, mas há uma coisa que tem que ser dita, que nesta matéria da pandemia, a oposição não tem os dados que tem o governo. E isto faz diferença. Porque não tem acesso, de facto, aos dados que são dados pelos cientistas. E se os cientistas não devem, concordo com o Mário, determinar qual é o sentido da gestão da crise, devem orientar, mas a decisão depois é política. Mas, muitas vezes, eu penso que a oposição não tem acesso a isto. Mas isto não justifica a sua falta de atuação. Nós temos uma oposição mansa, é o que se me oferece dizer. E temos por parte dos principais partidos, nomeadamente do líder do Rio, como dizias, Henrique. Eu acho que temos, francamente, aqui uma oposição que não se coloca no seu lugar, não faz aqui assim as chamadas de atenção que devia fazer, e dá aso, que é isso que eu acho que é um bocadinho irritante, e dá aso para que só o André Ventura em concreto, como aparece, que seja aqui o salvador, porque é o único que faz frente a dizer, não, calma, isto não é bem. E, portanto, nós passamos de um extremo ao outro, com a ausência total de oposição e de controvérsia às orientações do governo, com a adesão completa sempre por parte da oposição. E à esquerda da mesma maneira, não é só o CDS e o PSD. É de igual modo, é transversal a toda a oposição. E esta falta de posição, realmente o único que vai gritando aqui é o André Ventura. E por isso é que ele foi granjeando, nesta situação da pandemia, foi granjeando cada vez mais crescimento e mais simpatias, porque, gostemos ou não gostemos, concordemos ou não, é uma das únicas vozes que se opõe a esta forma como o governo vem fazendo a gestão da pandemia e esta restrição dos nossos direitos. Eu não estou a defender o André Ventura. Como sabem, não simpatizo com o género, não estou a defender. Estou a ser objetiva, porque, apesar de tudo, é a única voz. Isto não é bom, sequer. É muito mau, aliás. Isso, porém, acho que eu percebo o que o Mário diz em relação aos episódios, e apenas andamos a falar de episódios de acidentes de viação e do Medina, etc. E concordo que muitas vezes falamos mais de polarização do que de ideias e do que de valores. É verdade, são os tempos que vivemos. É mau, é péssimo. Mas isto começa no governo. E isto começa no governo por
quando nós temos a falta de rigor, a falta do tratamento e a desigualdade no tratamento aos protegidos do governo para com os outros, isto leva à fulanização. E leva que, de facto, estejamos a falar de circunstâncias que não têm tanta dignidade assim. Não deviam ter, eu concordo com o Mário. O problema é que a gênese destas problemáticas está por falta de atuação do governo. E passamos muito tempo a falar de um acidente de viação. Falamos muito tempo a falar de não sabermos de quanto é que um carro ia na autoestrada, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Não é. Mas só é importante porque é demonstrativo de que o governo atua com impunidade. E que a oposição não faz... devia fazer muito mais do que só apontar este dedo na ferida daquela situação em concreto. Devia ir à questão de fundo. E não o faz. E por isso eu concordo com o Mário quando ele diz realmente que estamos a falar de fedivés, quase. Só que não são os fedivés porque são os valores que estão em crise. É a impunidade, é o tratamento de desigualdade. E isto revolta as pessoas. Tenho pena que a oposição não seja mais atuante, não se apresente como alternativa. E acho que isso vai ser demonstrado nestas autárquicas que já se anunciam de uma forma muito pouco interessante. As próprias autárquicas, já temos aqui assim mais fedivés, mais fulanização. É o X que já não vai ser candidato, é o Y que tem não sei mais o quê. Ou seja, nós estamos sempre a falar de pessoas e não estamos a falar do que é que as pessoas trazem, das ideias que as pessoas nos acrescentam, e nunca discutimos isto. Portanto, eu acho que há um problema aqui anterior, e isso é que me parece problemático. A crise de hoje urge haver ideias e pessoas, sim, mas que encabecem estas ideias, e que não estejamos só no espetáculo da situaçãozinha pontual e que nos alimenta e que dá grandes parangonas televisivas, mas que de verdade acaba por não ser muito interessante e não perdura no tempo. Tenho pena, espero que com estas autárquicas e com os resultados os partidos façam as suas reflexões e que possam surgir novas lideranças, quiçá, que se demonstrem mais eficazes e que consigam fazer. Eu acho que o tempo é difícil para todos, não posso deixar de dizer isto. Ninguém sabe muito bem o que fazer, o governo não sabe, a oposição não sabe. Mas eu aí também tenho que dizer o seguinte, é nos momentos difíceis que os homens grandes se rebelam. E, portanto, homens sentido lado, naturalmente. E, portanto, estamos todos obrigados a fazer o melhor de nós, porque temos que superar e temos que andar para a frente. Pronto, e assim terminamos com esta manifestação de vontade de fazer, de trabalhar para termos um país melhor. Como diz o padre Moícias, fazer. Fazer. Muito bem. E assim terminamos este Politicando, despedindo-me com amizade até ao próximo programa e agradecendo à Lígia, à Luísa, ao Mário e ao Zé Afonso a sua colaboração e pedindo aos nossos espectadores que partilhem, coloquem gosto e, sobretudo, subscrevam o canal. Até ao próximo Politicando, então. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário Neto, Lígia Portovedo, José Afonso Ferreira e Luísa Maia. Moderação de Henrique Prior.